Tá faltando eu em mim. Pergunto, mas não sei quem sou. Não sei se é bom, se é ruim. Quero ficar, não sei se for. Sou do chamado ao mesmo tempo. E conheci sem razão. Mas ama tipo que invento pra não cair na palma da mão. E tá faltando mais ação pra encarar e não fugir. A água que já foi vulcão é que se bebe dentro de mim. Pegadas que se tornam areia. Boa noite! Boa noite, tudo bem com vocês? Segunda-feira, saudações, começamos hoje de sertanejo, né? Que coisa, tem quem goste, tem quem não goste, né? Tudo bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Vocês nem falam comigo, olha só. Aula 3, tipos de empresários. Podemos começar? Sim? Boa noite, né? Boa noite, segundona, né? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu também. Hoje eu escutei essa música, até malhei com ela, você acredita? Meu Deus do céu. Eu sou bem eclético quanto a isso. Eu também. Eu acho que, né, tem gosto para tudo. Eu gosto de tudo. Mas, sem falação, e vamos à matéria, né? Então, aula 3, eu já postei lá no Moodle para vocês os slides, então me acompanhem aqui que essa aula é uma das aulas mais importantes aqui do primeiro bimestre. É a aula que a gente vai conversar sobre o empresário individual, sobre o MEI e sobre a Eireli. Eu acredito que hoje não vai dar tempo de falarmos sobre os três, evidentemente, mas o meu compromisso é com você e com o conteúdo. Então, a gente vai trabalhando aí no ritmo que for necessário para que você tenha uma boa compreensão, um bom entendimento. Se for necessário, depois eu disponibilizo lá para vocês no Moodle, eu tenho essas mesmas aulas voltadas lá para o curso de Direito. Então, no curso de Direito, às vezes a gente acaba se aprofundando um pouquinho mais. Então, se for necessário, eu posto lá para vocês o link. Mas se não, a gente vai ter aula aqui e qualquer dúvida eu vou estar aqui para poder resolver para vocês. Então, qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é que ao final, acredito que não será hoje, né? Ao final a gente vai conseguir entender, verificar quais são os tipos de empresários, quais são os tipos de atividades empresariais aqui no Brasil. Ao final, quando a gente terminar a aula de número 3. Quando a gente terminar a aula de número 3, você vai ter que conseguir conhecer os tipos de empresários, identificar quais são as suas responsabilidades, né, e suas obrigações e compreender por que nós temos esses diferentes tipos de empresários aqui no Brasil, aqui no ordenamento jurídico brasileiro. E, começando, como dizia minha velha avó, começando do princípio, a gente vai falar sobre os tipos de empresário. E quando eu estou pensando aqui em empresário, eu estou dizendo assim, ó, nesse slide está escrito assim, ó, empresário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. E aqui eu quero ficar um minutinho explicando para vocês, conversando com vocês sobre essa afirmação. Quando a gente diz que o empresário é pessoa física, eu acho até que vocês conseguem visualizar, conseguem diferenciar isso com até uma certa facilidade, né? Empresário e pessoa física, tudo bem. Agora, quando a gente fala empresário e pessoa jurídica, eu acredito que começa a dar um bug aqui naquilo que a gente imagina. Por quê? Você vai pensar assim, putz, a vida, nunca parei para pensar essa história de empresário e pessoa jurídica, né? Então, vamos retomar um pouquinho? Na aula passada, a gente conversou sobre o conceito de empresário, estão lembrados? Empresário é quem exerce profissionalmente a atividade economicamente organizada para fins de produção ou circulação de bens ou serviços. Isso aqui é o artigo lá 966, tinha lá o parágrafo único que dizia: não são empresárias aquelas atividades intelectuais que podem ser científicas, literárias ou artísticas, com exceção lá da questão do elemento da empresa. Isso aqui a gente tirou de letra. Mas, vejam, no conceito de empresário não está falando nada de pessoa física ou pessoa jurídica. Por quê?
A pessoa jurídica, aqui no direito brasileiro, quer dizer, em outros direitos também, é uma construção do ordenamento jurídico. Ela não nasce ali da existência humana como eu ou você. Ela nasce de uma construção ali, a gente chama de uma ficção jurídica, né? Não tem ficção científica? Aqui tem a ficção jurídica, que é o surgimento da pessoa jurídica. Então, como a gente aprendeu a aula passada, que a empresa, né, é a atividade. Então, quando a gente está falando em empresário, né, nós estamos fazendo um link aqui com a atividade empresarial. Então, a atividade empresarial pode ser exercida por pessoa física, assim como a gente já traz isso do senso comum, e por pessoas jurídicas. Quando eu estou me referindo a pessoas jurídicas, eu estou pensando, neste momento, eu vou falar de forma ainda, digamos assim, de forma superficial, vou dizer para vocês que pessoas jurídicas eu estou pensando em sociedades. No momento seguinte da aula, quando a gente estiver um pouquinho mais preparado, aí eu explico melhor essa questão da pessoa jurídica e da pessoa física, beleza? E daí, dando seguimento ao que viemos fazer, eu anoto ali, ó, o exercício individual da atividade empresarial. Então, quando a gente tem uma pessoa só exercendo a atividade empresarial, ela pode ser feita por meio do MEI, que a gente vai conversar, do empresário individual, que você já deve ter ouvido falar, e da Eireli, que hoje está sendo muito utilizada. E também é possível que a atividade empresarial seja feita por meio de sociedades. Aqui para nós, como vocês não são do curso de direito, não se tornarão advogados, para nós é importante vocês entenderem apenas a sociedade limitada e a sociedade anônima, que são as duas mais usadas no direito brasileiro, embora existam outras ali de natureza empresarial, mas estão em desuso. Então não vou nem lhe tomar para discutir o que no direito brasileiro está em desuso por questões ali de responsabilidade de sócio, responsabilidade de patrimônio. Então, quando eu for falar ali da sociedade limitada, que não será hoje, nem da sociedade anônima, se for possível, eu dou uma palhinha rápida, né, sobre essas outras sociedades que existem, mas não estão vigentes, né, estão ativas no Código Civil, mas estão em desuso em razão da sua responsabilidade sócia. Mas calma que isso aqui é para um momento mais para frente, não é para torrar a cabeça de vocês hoje, beleza? E eu faço um lembrete, ó, quando eu digo fique atento, né? Se fosse você, fazia um asterisco nesse meu slide, porque eu estou dizendo assim para você, ó, fique atento. Não se devem confundir a figura do empresário individual com a figura da sociedade empresária. Então, vocês vão ver que ao longo dessa aula eu vou conversar bastante com vocês sobre a questão do empresário ser pessoa física e do empresário ser PJ, ser pessoa jurídica. Então, acredito eu que ao final de toda a nossa conversa aqui da aula 3, você esteja preparado para conseguir fazer essa diferenciação do que é uma atividade empresarial por pessoa física de uma atividade empresarial por uma pessoa jurídica. Mas calma, que nós vamos devagar, tudo a seu tempo, porque tudo isso aqui é novo para vocês. Eu vou começar pelo princípio. Mentira, vou começar pelo começo. E o começo seria a questão do empresário individual. Calma que depois a gente fala sobre o MEI. Não sei se hoje ou amanhã, mas enfim, me acompanha aqui que vai dar certo. Então, empresário individual, olhe lá que eu coloquei um conceito para vocês. Não é um conceito meu, né? É um conceito aí que usualmente os doutrinadores têm aceitado como sendo o conceito de empresário individual. E ele está escrito assim, ó, conceito. É pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome, assumindo o risco da atividade. Eu vou repetir, porque eu estou imaginando que o senhorito e a senhorita estão anotando aí no seu cadernão. Então, empresário individual é pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome, assumindo o risco da atividade. Parece que tudo isso aí está muito simplório, parece que esse conceito a gente vai tirar de letra, mas calma lá que eu tenho bastante coisa para conversar com vocês sobre isso. Eu vou indicar esses tópicos e daí eu vou começar a minha história, porque senão vocês vão achar que eu estou pulando alguma coisa. Então,
só para esclarecer. A própria pessoa física será a titular da atividade, então ela mesma vai exercer a atividade. Tem CNPJ sim, mas é diferente do seu CPF. Não, agora esse aqui que vai matar nós. Não há distinção entre pessoa física e a pessoa do empresário, e todo o patrimônio da pessoa física se vincula à atividade. Então, calma lá que agora eu vou começar a nossa aula. Então, eu vou falar sobre empresário individual. O empresário individual, ele só foi possível surgir aqui no ordenamento jurídico brasileiro após o ano de 2002, porque até 2002, lembra da história lá do Código de 1850, Grande Gafe? Então, lá ninguém falava de empresário, estão lembrados? Lá falava-se de comerciante. Então, até o ano de 2002, aqui no Brasil, nós ficamos atrasados legislativamente. A partir do ano de 2002, foi inserido aqui no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da empresa, lembram? Vindas lá da Giaschini, Itália, 1942. Bom, com a inserção aqui da teoria da empresa no Brasil, surgiu a possibilidade e a necessidade de termos, né, da existência de ter uma pessoa física, como eu, de carne e osso, como você, para exercer essa atividade empresarial. Não entendi, Juliano. Nós queríamos que alguém sozinho, como eu ou como você, pudesse ter um CNPJ. Então, agora eu vou contar uma historinha para vocês. Lá no ano de 2005, então vejam, o Código Civil atual é de 2002, eu me formei em 2002, 2003 trabalhei lá com um juiz, 2004 eu tive a sorte lá, né, de estar ingressando lá na empresa que eu trabalhei até 2012, e brasileiro, quando ganha dinheiro, ele quer fazer o quê? O que o brasileiro quer fazer quando ganha dinheiro, gente? Ninguém sabe, né? A gente nem ganha mais. Gastar, verdade. Mas depois que a gente gasta, a gente quer fazer o quê? Investir, isso mesmo, parabéns. A gente sempre acha que a gente vai investir, né? Então, lá no ano de 2005, então eu já estava lá trabalhando na empresa, lá no jurídico, que prestava serviço para os bancos, e né, as coisas estavam indo bem, então começou a sobrar uns trocados e eu quis investir. Quando a gente quer investir, normalmente a gente investe em alguma coisa, né, em algum tipo de atividade que alguém da nossa família, ou até mesmo que a gente domina. No meu caso, como eu era advogado, né, e empregado lá dos bancos, não tinha como eu investir nessa área advocatícia porque eu era empregado. Olha, não dava para abrir um concorrente, que senão eu seria demitido. Meu pai e meu irmão são, né, até hoje, motoristas, e meu pai me deu a ideia lá em 2005 de comprar um bendito caminhão. Eu fiquei, no primeiro momento eu relutei, porque eu pensei, poxa vida, o que eu quero com história de caminhão, né? Mas, né, como ele me convenceu, então tá, fomos lá e com o dinheiro, com mais o meu crédito, fui lá e comprei o primeiro caminhão. Era na época, em 2005, era um bitrem lá, um caminhão usado, e eu coloquei no meu nome, pessoa física, no meu CPF, fiz lá o registro no Detran, tudo bonitinho. Meu pai foi ser o meu motorista, trabalhava para mim de empregado. Bom, no primeiro mês, eu me lembro que esse caminhão lá em 2005, ele tinha um endividamento de R$ 2.000, dois e pouquinho a parcela do cavalo, mais 1.500 do bitrem, mais acho que 2.000 de seguro. Então, 2 com 2 é 4, mais 1.500 dava R$ 5.500. Eu achava bastante, porque era mais ou menos o valor do salário que eu tinha lá na época. Então, eu tinha, né, um pouco de medo sei lá, das coisas não derem certas, mas meu pai falou que dava, então eu fui no conselho dele. Pois bem, depois de 30 dias desse bendito caminhão trabalhando, né, na minha conta corrente lá desse caminhão tinha R$ 16.500. Resolvi ligar lá para minha mãe e perguntar do que era aquele dinheiro. Né? Achei que era para pagar ainda o salário do meu pai, pagar óleo diesel, essas coisas. Minha mãe disse que não, que aquele dinheiro já era líquido, né? Para eu já pagar a parcela, as coisas que sobrasse era meu. Fiquei pensando, nossa, mas isso sim que é investimento, né? Você compra um negócio, que o negócio se paga, ainda sobra dinheiro. Pois bem, em menos de 4 meses eu estava querendo comprar o segundo caminhão. Evidentemente que naquela época o Brasil vivia um outro momento financeiro, né? E eu também era inocente. E fui lá,
e comprei o segundo caminhão, porque eu tinha lá o meu irmão, né, que trabalhava também de empregado, na época ele estava acho que no G10, e queria ajudar ele também queria me ajudar, fui lá e comprei o segundo bitrem. O nome de quem que eu coloquei? Meu nome. Eu era proprietário, concorda? Não tenha sombra de dúvida. Fiz outros 2 financiamentos, cavalo e bitrem, e aquilo seguiu naquele mesmo ritmo do primeiro, e eu fiquei pensando assim, nossa, isso sim que é ganhar dinheiro. Então, espera lá que eu vou explicar o que aconteceu. Passado mais alguns meses, aqueles anos eram anos que o governo federal, quer dizer, a economia do país era outra, né? Não sou aqui, não quero defender partido político nenhum, porque eu não tenho partido, mas naquele momento econômico havia assim, um incentivo ali para você ser empresário. Eu fui lá comprar o terceiro caminhão. Quando eu fui comprar o terceiro caminhão, eu já declarava imposto de renda, o meu contador me chamou e disse, ô Juliano, você não pode comprar o caminhão no seu CPF. Eu falei, por que eu não posso? Eu que sou o dono. Ele me disse, porque você está indo para o terceiro caminhão, você precisa abrir uma pessoa jurídica. Veja, naquela época eu era super ocupado com a questão lá do banco, acho que eu trabalhava mais de 12 horas por dia, né? Estava nem pensando em direito empresarial, muito menos em ser professor. Estava pensando em bater as minhas metas lá, que eu era gestor do interior do estado. Pois bem, quando ele falou isso para mim, eu falei assim, então tá bom, como é que eu faço para abrir uma pessoa jurídica? O que eu preciso? Ele falou, você precisa de um sócio. Eu falei, sócio? Eu não quero abrir sociedade com ninguém, imagina, eu estou começando minha vida financeira agora, isso aí, esses 3 caminhões são frutos aí do meu esforço, da minha inteligência, do meu nome limpo e de outras coisas. Ele falou, você precisa abrir para abrir uma pessoa jurídica, você precisa de uma sociedade. Então, pause aqui para você poder entender. No ano de 2005, aqui no Brasil, para eu poder ser pessoa jurídica, para eu poder exercer essa atividade empresarial, qual atividade empresarial? Transporte de grão, gente. Era isso que era a minha atividade ali naquele momento, se eu não fosse advogado, né? Advogado era outra história, eu era empregado. Então, pensando aqui nessa questão do que eu queria ser investidor, né? Queria fazer investimentos aqui. Então, vejam bem, eu não tinha sócio, eu não queria ter sócio. O que ele falou? O que meu contador falou para mim? Ah, pega alguém da sua família. Veja, eu tenho extrema confiança na minha família. Então, na época, eu peguei quem? Podia pegar o meu pai, podia pegar meu irmão, daí eu fiquei pensando, bom, meu pai é mais velho, de repente, né, pode vir a sofrer um mal súbito, então acho que é melhor eu colocar meu irmão, né? Fui lá e na época não existia o WhatsApp, né, liguei para ele, perguntei, e daí, o Jardel, você presta seu nome para eu abrir uma sociedade com o seu CPF? Né? Você confia em mim, pode ficar tranquilo, não vou deixar de ir para você, mas eu preciso do seu CPF para a gente abrir uma sociedade. E em 2005, eu abri a minha primeira pessoa jurídica, que era uma sociedade limitada. Então, meu irmão emprestou para mim o CPF dele, e com esse empréstimo do CPF dele, se vejam, foi aquela coisa camaradagem, negócio de irmão. Porque em 2005, por isso que eu estou contando essa história para vocês, porque em 2005 não existia o empresário individual. Entendeu o tamanho do problema? Então, para eu poder ser PJ e comprar o terceiro caminhão, fazer as coisas lá nos termos da lei, eu precisava ser uma sociedade. Meu irmão emprestou o CPF dele, como era negócio de irmãos, o que eu fiz? O contador falou assim para mim, posso colocar ele com 10%? Ele pode. Veja, ele só emprestou o nome. O que ele era meu? Sócio de laranja. Passado algum tempo, não é antes de 2005. A lei complementar que inseriu, então quiserem anotar, pode anotar. A lei complementar que inseriu o empresário individual no Brasil foi a lei complementar 123/2006. Então foi no ano de 2006 que o empresário individual foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro. Por isso que eu estou contando essa história para vocês de 2005. E aí, para vocês verem como é que são as coisas, deixa eu desenrolar a minha história, né? Aí o meu irmão, ele foi casado, né? Teve esposa, teve filhos, tal. E vocês sabem que na vida matrimonial, na vida pessoal, tem lá os seus altos e seus baixos, concorda? Nem todo mundo vai ficar casado o resto da vida, né? E daí, numa determinada época lá da vida dele, minha cunhada resolveu se separar dele. Bom, se resolveram, eu não tinha nada com isso.
Um belo dia, minha mãe me ligou e falou assim para mim: Ô, Juliano, tô te ligando para te falar que o seu irmão e seu cunhado estão se separando. Eu falei, pensei, poxa, que pena, né? Ela falou assim, então, né, mas você tem um problema. Eu fiquei pensando, será que eles querem que eu seja advogado? Eu falei, ó, mãe, o negócio é o seguinte, né? Eu sou advogado aqui do banco, eu não posso assinar nada fora daqui, é melhor eles procurarem um advogado, né? Eu até indico, mas eu não vou poder mexer com essa história. E minha mãe falou, então, é justamente isso, você vai ter um problema. Eu falei, eu? Eu não vou ter problema nenhum, o que eu tenho com isso? Eles que querem se separar, né? Ele falou, então, sua cunhada consultou um advogado, e o advogado tirou as certidões da junta comercial, do Detran, cartórios de imóveis, e verificou que seu irmão tem 10% de toda a empresa aí que você possui. E eu com isso? Ele falou, o advogado quer que você dê a parte para sua cunhada. Entenderam onde eu quero chegar? Então, ali em 2005, o que aconteceu? Eu praticamente tive um problema jurídico, concorda? Eu liguei para o meu irmão e falei para ele, eu não quero saber o que você vai fazer, mas você vai resolver isso aí. Então, você trate de resolver sua situação matrimonial, para de brigar, porque eu não quero, né? Você emprestou o seu nome, você foi camarada comigo, mas agora eu não quero ter problema com a sua mulher, né? Aí eles se reconciliaram, e quando eles se reconciliaram, qual foi a primeira providência que eu tomei? O que eu fiz, gente? Claro, óbvio, tirei ele, né? E coloquei quem que eu ia pôr? Tive que pôr o meu pai, concorda? Mas colocando o meu pai, né? Como se meu pai viesse a faltar, tava lá minha cunhada de novo como minha futura herdeira. Entendem o tamanho do problema? Então, se vocês me perguntassem em 2000, eu não paguei, não paguei, eles voltaram, entendeu? Você vê, mas naquele momento eu tinha um problema. E ele era o quê? Era meu sócio. Gente, olha, não é culpa dela, é culpa do advogado, entendeu? O advogado não é coisa de Deus, entendeu? Eu sempre penso assim, quando alguém me pergunta qual a profissão, dependendo de onde eu estou, o que, que eu falo? Sou professor. Dependendo de onde eu sou, eu falo, sou advogado. Por quê? Quando eu falo que eu sou professor, eles pensam assim, é um coitado, né? Deixa ele aí que ele não vai fazer mal para ninguém. Se eu falar, sou advogado, o cara já pensa, nossa, esse aí, ó, fica de olho nele que ele vai. Tô brincando, mas a fama dos advogados realmente não é muito boa. Pois bem, voltando lá na história do meu irmão, então se você me perguntasse em 2006 qual era meu desejo, qual era meu desejo? Ser dono sozinho da minha empresa. Era isso que eu queria. Então, no ano de 2006, quando foi inserida, anotaram o número da lei? Eu não vou te perguntar o número da lei, mas é bom para você saber, né? 123/2006 inseriu a possibilidade do exercício individual da atividade empresarial no Brasil. Agora eu vou contar uma fábula para vocês. Faz de conta que eu estava andando no chão e encontrasse uma lâmpada mágica. Já encontraram uma lâmpada mágica? Não, né? Nem eu. Mas faz de conta que eu tenho encontrado. Se eu esfregasse a lâmpada mágica, lá saísse o gênio. Meu sonho. Então, Sullivan, o meu também lá em 2005. Saiu o gênio e falou assim para mim: Ô, seu Juliano, eu vou lhe conceder um desejo. 3 desejos, né? Qual é seu primeiro desejo? Eu falei: meu primeiro desejo. Isso, Samantha, calma lá que eu preciso destrinchar essa história do empresário individual. Fica com essa ideia que hoje que é quase a mesma coisa que sociedade, mas não é não. Calma lá. Tô aqui contando essa fábula, mas é para você construir um mapa mental. Escuta aqui. Tá, meu gênio saiu, eu disse para ele, qual é meu primeiro desejo? Eu quero ser dono sozinho da minha empresa. E o gênio foi lá e disse, pam, vou conceder o seu pedido. Então, quando eu fiz esse pedido, né, tudo bem que é uma fábula, uma brincadeira que eu estou fazendo, mas quando o legislativo brasileiro foi inserir o empresário individual no nosso ordenamento, veja, ninguém se preocupou com responsabilidade. Quando eu digo ninguém se preocupou com responsabilidade, a ideia da lei foi fazer o quê? Foi colocar alguém como eu, dono, sozinho da sua atividade empresarial. Eu não sei se você está conseguindo captar a ideia que eu quero te dar, né? Tudo bem que eu fui aqui, estou te dando um exemplo, uma fábula, porque depois você vai entender por que eu estou falando isso. Mas a gente tem que pensar em outras atividades, por exemplo, um carrinho de cachorro quente, uma pastelaria, um pequeno restaurante, concordam? Então, lá no ano de 2006, um pintor de paredes, ele não tinha CNPJ, gente. Então, para ele poder prestar serviço, por exemplo, eu sou síndico aqui do meu prédio, para ele poder prestar serviço aqui, ó,
não dava para ser no tal do recibo, concordam? Precisava da nota fiscal. Então, no ano de 2006, era um grande clamor social pelo surgimento aí dessa lei complementar. Não, não, nessa época o MEI vem depois. O MEI, eu vou te contar. O MEI vem 2 anos depois, mas calma que primeiro a gente tem que entender toda essa conversa aqui do empresário individual. Então, em 2006, quando surgiu o empresário individual, todo mundo que tinha problemas aí com sócios de laranja correram para ser empresário individual. Posso te contar mais uma coisa, né, para vocês? Com a reforma ali de 2002, lembram que eu disse para vocês? Reformou o Código Comercial de 1850 e o Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916, gente, era o que regulava o direito de família. Hoje está no Direito Civil de 2002. O que acontece? Com a reforma do Código, estão lembrados que eu disse para vocês, né, antes do surgimento do empresário individual, que para ser uma PJ tinha que ser sociedade? Então, eu não era casado, então eu não pude fazer sociedade com nenhum. 2006 que foi criada a Eireli, isso mesmo. Então, antes da Eireli, não. A Eireli é 2011. Calma lá, vamos devagar. Primeiro aqui, empresário individual. Estou até respondendo coisa errada. Vamos lá, escute aqui minha história. A partir de 2002, com essa reforma do Código Civil, né, eles pensaram assim, quais são os tipos de modalidade de regime de casamento que a gente possui? Comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação total de bens. Concorda? Alguém tem dúvida disso? No Código Civil de 16, o regime obrigatório era comunhão universal. Então, se você olhar lá, se seus pais são casados anteriores a 2002, como meu pai e minha mãe, eles são casados em comunhão universal de bens. Na comunhão universal de bens, tudo que é seu é meu, você é meu sócio. E aí, na reforma aqui do direito empresarial de 2002, o que o legislador pensou? Pera lá, se o marido já é sócio da esposa no casamento, então nós não vamos deixar ele ser sócio aqui nessa empresa, não. Como assim nessa empresa? Até 2006, para você abrir uma mecânica, um carrinho de cachorro-quente, uma pastelaria com CNPJ, você precisava ser uma sociedade. Então, com o Código de 2002, proibiu-se essa questão do marido que era casado na comunhão universal de bens ter a mulher como sócia de laranja. E nós tivemos inúmeros problemas nesse sentido. Por quê? Tinha que tirar a esposa e tinha que colocar quem? Colocava o sogro, colocava o cunhado, colocava o filho. Estão lembrados da história da minha cunhada? Entenderam como é que dava problema para todo mundo? Sobrava dívida, sobrava problema no INSS. Então, gente, até era um clamor da sociedade brasileira esse surgimento, essa possibilidade de sermos empresários sozinhos. Entenderam esse contexto do surgimento da lei? Sim? Não? Sim. Então, é muito importante, Sullivan, Samantha, vocês entenderem esse contexto, porque senão a gente fica pensando assim, mas por que não surgiu antes? Por que não inventaram isso antes? Veja, cada coisa a seu tempo, concorda? Calma que então eu vou retomar, Mariane. Então, até 2002 aqui no Brasil, nós tratávamos do Código de 1850. No Código de 1850 não falamos em empresários, concorda? Na verdade, no passado, não é uma questão de ter mais processo ou menos processo. Como o direito era outro, não tinha tanta coisa para discutir. As pessoas, desculpem o meu palavreado, as pessoas se ferravam mais, entendeu? Então, né, não leva em consideração o meu palavreado chulo, mas o Brasil precisava ter essa evolução empresarial como teve em 2002. Com essa evolução, precisava resolver essa questão dos sócios de laranja, gente. E a solução era permitir que alguém de carne e osso, como eu, como você, fosse empresário sozinho. Veja, essa ideia de ser empresário sozinho não é do Brasil, tá? A Europa já existia, não chama-se empresário individual lá, mas já existia. Por isso que quando eu falo o termo técnico, eu estou dizendo assim, atividade individual da empresa. Então é assim que é chamado na Europa e em outros países. Aqui a gente chama, aqui no Brasil, no ordenamento jurídico, inserido como empresário individual. Agora, calma lá que eu preciso te dar mais características, né? Então, por enquanto, eu só te dei a ideia
do surgimento, por que surgiu essa história de empresário individual. Sim, claro que a gente tinha interesse interno. Por que a gente tinha interesse interno? É só vocês imaginarem que todo mundo que não conseguia um sócio de laranja não tinha CNPJ, gente. Então o governo perdia o quê? Com a arrecadação. Essa pessoa não tinha registro, né, no INSS, não recolhia tributos, não podia participar de licitação, não podia vender para órgãos públicos, nem para outro tipo de pessoa jurídica como condomínio. E consegue entender o porquê do surgimento empresário individual? Sim? Se sim, então agora eu vou começar a colocar características nele, né? Não adianta a gente só entender que sim, agora vamos colocar as características nele. Vejam, qual foi a preocupação legislativa? Que a gente permitisse que eu, Juliano, fosse empresário sozinho, né? Vamos fazer a brincadeira lá do gênio, foi o meu primeiro pedido. Querem ver uma coisa? Quando eu vou fazer negócios em meu nome, assim, quando você vai fazer negócio em seu nome, qual é a identificação que a Receita Federal utiliza para te identificar? CPF, concorda? Então, se você lembra lá da historinha lá dos meus 2 primeiros caminhões, então quem que era o dono? Juliano, pessoa física. Alguém tem dúvida? Estava no meu CPF. Naquela época, gente, chama ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Permitia você ter o registro como transportador terrestre, mesmo não tendo carteira E. Minha carteira de motorista sempre foi B, nunca tive carteira E, que é para bitrem. Hoje a legislação não permite. Estão vendo como é que a coisa vai mudando e vai ficando mais difícil? Então, naquela época, eu pude tirar esse ANTT no meu CPF, por quê? Porque a lei permitia. Então, eu podia ser dono de um bitrem, mesmo não tendo carteira E. Olha que coisa interessante. Hoje, a menos que você tenha carteira E, senão a NTT não faz mais o seu registro. Mas estou falando de 15, né, anos atrás, faz bastante tempo. Então, vamos lá. Quando eu quis ser empresário individual, pedi lá para o Gênio ele me conceder esse pedido, então, quando eu faço negócio em meu nome, eu uso o meu CPF. Meu CPF não está aqui, deixa eu pegar alguma coisa para simbolizar o meu CPF. Vou pegar meu controle aqui, ó. Quando eu faço negócio em meu nome, eu uso o meu CPF. Alguém tem dúvidas? Não, coloco lá Juliano Michelson, sim, CPF número tal. Certo? Certo. Se você me perguntasse, né, o que você queria ser lá em 2006, eu ia dizer, além de fazer negócio com esse CPF, eu queria ter a possibilidade, deixa eu pegar uma outra coisa, deixa eu pegar meu celular, eu queria ter a possibilidade de ser empresário individual. Mas olha só, tá no mesmo tronco, ó. Uma mão eu sou CPF, outra mão eu sou CNPJ. Era esse que era o meu pedido em 2006. E foi isso exatamente que o legislador fez. Não entendi, Juliana. Gente, é como se o legislador tivesse dado para as pessoas físicas, para as pessoas de carne e osso, superpoderes. Como assim superpoderes? Ora, que eu queira, eu faço negócio com o meu CPF e quando eu quero ser empresário individual, eu faço negócio com o meu CNPJ. Meu CPF aqui de brincadeira está na minha mão direita, meu CNPJ aqui de brincadeira está na minha mão esquerda. Meus 2 braços estão ligados pelo meu tronco. Concorda que ninguém vai querer cortar o seu braço por causa de um CNPJ ou por causa de um CPF? Tem sombra de dúvidas disso? Não. Por que eu estou fazendo essa brincadeira meio boba? Para você entender que em 2006, quando o legislador brasileiro inseriu aqui no ordenamento jurídico brasileiro o empresário individual, não se preocupou com responsabilidade. Explicando melhor. Quando você, né, monta lá na sua moto, pega seu carro, sai dirigindo que nem um louco aí pela cidade e avança um sinal vermelho e bate em outro carro, fazendo de conta que a moto ou o carro seja sua propriedade, está no seu CPF. Quem vai pagar a conta? Ó, vou pegar o meu CPF e vou apontar para mim se fui eu que cometi esse acidente. Eu vou pagar essa conta. Alguém tem dúvida? Exatamente, Sullivan. Quem é o proprietário, né? Não vou nem entrar na discussão aqui do condutor, faz de conta que você é condutor e proprietário. A conta, ó, é só você virar e apontar para quem vai pagar a conta. Estão enxergando? Agora querem ver que engraçado? Quando eu sou empresário individual, né? Digamos que esse carro aqui, esse veículo está registrado no meu CNPJ, né? Avança um sinal vermelho e comete um acidente. Quem vai pagar a conta? Olha só, quem vai pagar a conta?
eu. Principal característica do empresário individual. Abra uma caixa alta aí nas suas anotações. Ali está escrito assim, ó, primeira frase ali eu coloquei, a própria pessoa física será o titular da atividade. Gente, isso aqui é difícil da gente compreender, por quê? Porque vai contra a nossa própria natureza. Como assim contra a nossa própria natureza? Desculpa. Fica aqui com a ideia dos superpoderes numa mão. Isso, Sullivan, isso mesmo. Ó, eu estou tentando construir a ideia com vocês que em 2006, quando o legislador brasileiro quis criar o empresário individual, ele deu superpoderes para o Juliano. Em uma mão eu tenho o meu CPF, em outra mão eu tenho o meu CNPJ. Então eu posso fazer negócios eu mesmo, CPF, e posso fazer negócios eu mesmo no CNPJ. Quem é o titular? Quem vai lá colocar assinatura? Olha só, sou eu. É minha cara. Quem vai assinar sou eu, ó, a pessoa jurídica não tem braço. Quem vai responder com o patrimônio? Sou eu. Então, é bem importante. Gostaria muito que vocês fizessem essa anotação e que fizessem essa interpretação do que eu estou falando. Que isso aqui é o ponto crucial do empresário individual. Quem é o dono, quem exerce, quem é o responsável, é ele mesmo. Falando em juridiquês, o titular é a própria pessoa física. Vocês compreendem essa ideia? Sim. Se não compreendem de forma absoluta, anote, porque isso aqui não é brincadeira, isso aqui é uma construção do direito, e eu preciso muito que vocês construam, segurem aqui na minha mão para a gente poder ir caminhando aqui nas características do empresário individual, que isso aqui faz toda a diferença. E lá na frente, quando para o resto da sua vida, inclusive antes de mudar a lei, né? O dia que mudar é outra conversa. Enquanto não mudar, você precisa saber disso. Você precisa saber do quê? Que os empresários individuais, então veja, eu me tornei empresário individual lá em 2006. Eu não observei essa característica. Por que eu não observei? Porque eu estava desesperado para ser dono sozinho dos meus caminhões. Mas agora eu vou continuar com a minha historinha para vocês. Pois bem, me tornei empresário individual e aí agora eu vou contar para vocês qual é o documento, né, que dá abertura aqui a esse empresário individual. Naquela época eu estava desesperado já para ter o CNPJ para poder abrir a conta no banco, né, começar a fazer a movimentação da nova empresa. Meu contador mandou né, me ligou e falou assim, Juliano, agora existe a possibilidade de você ser empresário individual. Eu nem quis saber qual era a responsabilidade. Falei, é isso que eu quero ser. Manda a papelada aí para mim que eu quero assinar. Eu me lembro que ele mandou um documento, gente, estava escrito assim em cima do documento. Não, então, Sullivan, olha só, escute bem o que eu vou te dizer. Ele mandou um documento, estava escrito assim para mim. O documento tinha cara de formulário. Estava escrito assim em cima. Requerimento de empresário individual. O que eu imaginei? Esse requerimento deve ser para levar na junta para depois fazer o contrato social. Eu não perguntei nada, assinei e devolvi para ele a papelada. Passou alguns dias, ele me ligou, não existia o WhatsApp naquela época, e disse assim, Juliana, anota aí o seu CNPJ, me deu o número, eu anotei, agora você pode abrir a conta no banco, já está tudo certo. Mais do que depressa, naquela época eu era advogado do Itaú também, trabalhava ali em frente ao Itaú ali da Brasil, desci lá do jurídico que eu estava, fui lá, falei pro gerente, olha, eu quero abrir uma conta aqui nesse CNPJ, e dei o número para ele. Ele falou assim, eu preciso do contrato social, Sullivan, eu vou falar diferente. Eu preciso do contrato de sociedade. Eu nem prestei atenção no que ele me falou. Falei, tá, pera lá que eu vou pedir pro meu contador. Liguei pro meu contador e falei, fulano, você pode mandar aqui no e-mail, passei o e-mail do gerente, que a gente está aguardando aqui para abrir a conta, eu preciso do contrato social. Ele, beleza. Demorou uns minutinhos, o gerente virou, na época era aquele monitor cabeção, virou o monitor para mim e mostrou assim, falou, ó, o seu contador mandou esse documento aqui, ó, tá escrito requerimento de empresário individual. Eu sou ansioso, falei, que coisa, né, mandou o documento errado, fica tranquilo, né, é difícil trabalhar com os outros, vou ligar para ele, liguei de novo, falei, ô fulano, manda o contrato social aí para mim, não esse tal de requerimento de empresário. E ele me respondeu, doutor Juliano, requerimento de empresário individual é o documento que dá abertura ao empresário individual.
Não tem contrato social. É esse formulário. Gente do céu, vergonha alheia, né? Falta de conhecimento faz a gente queimar a cara. Naquela época eu passei, né? Tive que disfarçar a minha vergonha e falei para o gerente, olha, meu contador disse que é esse documento aí que dá abertura, isso aí que prova que eu sou empresário individual, veja. Ele não sabia e eu também não sabia, que foi bem no comecinho ali do surgimento aí do empresário individual. Então anotem aí, depois da questão do titular ser a mesma pessoa, segunda característica, documento que abre, documento que dá início aqui ao empresário individual. Como chama? Requerimento de empresário individual. Não possui contratos. Olha a palavra, contrato de sociedade. Contrato social, ô Sullivan, olha, por isso que eu quero falar a palavra diferente, que começa a doer o nosso ouvido e a gente começa a prestar atenção. Em vez de falarmos no automático contrato social, fale contrato de sociedade. Está vendo que não faz sentido? Repito, pera lá, Samantha. Eu quero só que vocês escutem essa questão do contrato social, que a gente fala tão no automático, né? Ah, contrato social é o documento que dá abertura. Eu vou sempre estar falando ao contrário aqui para vocês, para ir doendo no seu ouvido e você ir entendendo. Contrato de sociedade. Empresário individual tem sócio? Então eu não tenho contrato social. O documento que dá abertura aqui a esse início, que é levado lá na junta para fazer o registro, chama-se requerimento de empresário individual. Hoje eu não sei se isso aqui ainda está com cara de formulário, porque hoje acredito que seja tudo já online, né? Estou falando de uma coisa quase 15 anos atrás, mas na época ele tinha uma cara de formulário, era preenchido lá pelo contador e precisava do contador para ir lá na junta fazer o registro. Pergunta boba. É na junta comercial que a gente consegue o CNPJ? Hoje você está com perguntas bobas, hein, Juliana? Verdade, não. Onde que a gente consegue o CNPJ? Olha só, estão todos ligadões. Receita Federal, né? Isso, parabéns. Lá na junta comercial, o registro desse requerimento ou o registro lá de um contrato de sociedade recebe um número interno, né, que é o número de registro da junta, chamado de NIRE. Nós não vamos se aprofundar nessa discussão, que são vocês, contadores, vocês, né, que vão estar fazendo, vocês é de ADM e economia, mas são os contadores que normalmente fazem essa parte aí do registro aí da atividade empresarial. Com o número do NIR em mãos, vai lá na Receita Federal e consegue fazer o registro do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, segunda característica, o requerimento de empresário individual é o documento que dá abertura, que dá início ali ao registro na junta comercial. Pergunta boba. Precisa ter cláusulas esse requerimento de empresário individual? Sim, que tipo de cláusulas que precisaria? Querem ver uma coisa? É claro, né? Eu tô sendo maldoso aqui, né, fazendo essas perguntas, mas olha só. Quando você faz negócio com o seu CPF, você faz cláusula contratual para você mesmo? Tipo assim, olha, né, eu comprei aqui o celular no meu cartão de crédito, eu fiz um contrato comigo mesmo que eu tenho que pagar aqui 12 parcelas. Você faz isso? Não faz, né? Por quê? Você é o responsável pelo pagamento. Não precisa exatamente. No empresário individual, Paloma, olha só uma coisa. As informações necessárias, quais informações necessárias? Meu nome completo, onde vai ser toda atividade empresarial, precisa de um local, ainda que virtual. Então, vou ter que colocar o local onde vai ser exercida a atividade empresarial ali, a minha sede, né? Vou ter que falar com quantos R$ 1.000 eu estou começando essa atividade. Tem valor mínimo para o empresário individual? Ou valor máximo? Não tem. Anotem isso que é bem importante. Quando eu estou falando em empresário individual, a única coisa que quer dizer é que eu sou dono sozinho.
Sim, mas deixa a Eireli para depois. Calma, calma, calma. Eu quero esgotar aqui primeiro o empresário individual. Quando eu estou falando em empresário individual, a única conclusão que a gente pode tirar é que o cara é dono sozinho e é pessoa física e ele é o único responsável. Certo até aqui? Essas são as únicas conclusões que eu consigo tirar quando eu falo, quando eu enxergo que a pessoa é. Calma, o MEI vai acontecer depois, mas calma lá, eu quero primeiro esgotar o empresário individual. A gente vai construir aqui, eu sei, a gente fica ansioso, eu sei, mas calma porque eu quero construir isso aqui bem bonitinho, de forma cronológica, porque daí nunca mais você vai esquecer, nunca mais você vai errar. Então, voltando aqui ao empresário individual. Então, tem cláusulas necessárias, então tem o nome completo do titular, tem a sede, tem o valor que eu comecei aqui, quantos mil reais eu estou começando aqui como capital dessa atividade. Está em vigor. Se você quiser ser empresário individual hoje é possível, mas calma lá que tem algumas características que não são muito boas. Eu preciso colocar quem é o administrador dessa empresa, já que vocês fazem a administração. Eu preciso colocar o nome nesse requerimento de empresário individual de quem vai fazer a administração, quem é o representante dessa empresa. Mas, o Sullivan, aí, olha só, a Paloma está dizendo que não e o Sullivan está dizendo que sim. Vamos voltar um pouquinho na nossa conversa? Eu não disse, assim, que eu sou o único titular? Aliás, Samara tem razão. Se eu sou o único titular, eu preciso fazer contrato comigo mesmo de quem vai administrar? Não preciso. Então, no empresário individual, não existe a possibilidade de eu colocar uma terceira pessoa como representante. Por isso que a primeira frase do slide está escrito assim, ó, a própria pessoa física será a titular da atividade. Só eu posso ser o titular dessa atividade. Essa é uma característica, gente, do empresário individual. Gostaria muito que você anotasse, porque isso é diferente nas outras tipos de atividade que a gente vai conversar. Calma, não pergunta do MEI. Por enquanto, estou falando do empresário individual. Então, anote essa característica. Só ele pode representar, só ele pode ali fazer os atos ali da atividade empresarial quando a gente está pensando ali em atividade de representação. Essa é uma característica que, no meu ponto de vista, não é tão positiva. Por que não é tão positiva? Porque sempre eu vou ter que ir lá para poder fazer as coisas. Não entendi, Juliano. No empresário individual, nós temos algumas restrições. Como assim algumas restrições? Por exemplo, um juiz de direito é uma pessoa que é concursada, concorda? Isso, Paloma, um representante. Mas nós temos atos que são personalíssimos. Querem ver uma coisa? Vou pegar vocês. A prova, o exame de carteira de motorista, CNH. Você pode mandar alguém no seu lugar? Não pode, por quê? Porque é um ato personalíssimo. Então, aqui no caso de empresário individual, quando nós temos alguns atos ali da empresa, tem atos que são personalíssimos, não dá para mandar preposto. Essa é uma característica negativa, porque vocês lembram lá do começo da minha história? Qual que era o meu sonho? Eu mesmo ser dono sozinho. Em uma mão CPF, na outra CNPJ. Eu não estava preocupado em preposto, não estava preocupado com nada. Estão entendendo a construção que eu estou fazendo? Agora querem ver lá uma coisa bem importante, que já são 19h48, eu preciso ir aparando as arestas aqui do empresário individual. Pois bem, eu disse para vocês que o empresário individual ele possui responsabilidade total. Isso, exatamente isso. É a questão, você não quer ser sozinho, você não quer superpoderes, então é a mesma coisa, olha só, vou falar o juridiquês do português. Seria a mesma coisa de quando você é pessoa física, mas agora você é jurídica, você tem toda a responsabilidade. Então, querem ver uma coisa? Se eu tenho toda a responsabilidade, não adianta os bens do meu empresário individual estar em nome do CNPJ, por quê? O Juliano CPF responde junto. Então eu vou contar uma história para vocês que é verdadeira. Quando eu comecei a comprar os caminhões, eu entrei em uma associação de donos de caminhões aqui em Maringá, gente, lá no ano de 2005. E fiquei lá como associado até 2014, quando eu vendi meu último caminhão.
Boa pergunta, Sullivan. Eu já vou responder a sua pergunta. Deixa eu ver se eu posso responder agora. Deixa eu pensar um minutinho. Eu vou te responder, entendeu? Olha, o empresário individual, embora ele possua responsabilidade total, mas escute aqui uma coisa. No Brasil, nós não temos a possibilidade da dívida, escute bem o que eu estou falando. Aqui no Brasil, nós não temos a possibilidade da dívida passar da pessoa do devedor. Juliano, mas eu conheço caso que saiu do CNPJ e foi para o sócio. É uma outra conversa. Ah, mas no direito do trabalho vai atrás. É uma outra conversa. No direito tributário, também vai atrás. Eu estou falando do direito empresarial, de quando nós temos uma pessoa jurídica, de quando nós temos aqui o exercício da atividade empresarial na modalidade individual. Então, o Sullivan me perguntou, as dívidas passam para a esposa? Na parte dela, não passa, dependendo do regime de casamento. Agora, se ela não tem parte, também não vai responder, não vai ser responsável. O que eu quero que você entenda de forma superficial agora é que dívidas do CNPJ não vão atrás lá do meu cônjuge. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com isso. Mas espera lá que eu estava falando uma outra coisa. Então, entrei lá naquela associação e como associado, eu não prestava serviço como advogado. Por quê? Porque eu era advogado lá dos bancos, lá do jurídico que eu pertencia. E um belo dia, eu fui consultado para fazer um parecer. Como assim um parecer? Analisar um caso e dar a resposta por escrito. Era de um associado lá da associação que eu fazia parte. Hoje eu não sou mais associado, mas eu sou advogado dessa associação. Na época eu não era advogado, eu era apenas associado e fiz um parecer. Como assim um parecer? Lá no ano de 2000 acho que foi 2010, eu não me lembro, faz tempo isso. Teve um acidente que passou até no Jornal Nacional, de um caminhão que bateu em um ônibus ali em Santa Catarina. O caminhão bateu no ônibus, empurrou o ônibus ribanceira abaixo, morreu lá 50 e tantas pessoas naquele acidente. Pergunta. O causador do acidente, no caso lá, era o caminhão. A pessoa era o que estava me consultando lá, querendo um parecer jurídico. Ele era empresário individual. O caminhão estava em nome do CNPJ. Alguém tem dúvida que o causador do acidente deve reparar os danos? Não, né? Tem que pagar. Tem que pagar. Então, querem ver um probleminha? Quanto se paga? Faz de conta que as 53 pessoas que morreram, faz de conta que eram todos aposentados, todos mais de 75 anos, ou seja, nós só vamos ter que pagar a vida. Nós não vamos pagar aquilo que a gente chama de estimativa de vida, sabe? Pensando essas coisas. Nós vamos pagar só a vida, entendeu? Morreu um bebê hoje de 6 meses de idade. Quanto nós vamos pagar pela vida desse bebê? Que é o mesmo caso aqui. Eram 53 pessoas, mas a gente vai pagar só a vida. Quanto paga-se na vida no Brasil hoje? Vocês sabem? Muito pouco. Muito pouco, mas muito pouco mesmo, entendeu? Quando eu digo muito pouco, paga-se em torno, não, é mais um pouquinho, mas é pouco. Paga-se em torno de 100, 150 mil pela vida. Ah, mas eu já vi indenizações de 1 milhão e meio. É quando a gente está fazendo a estimativa. Então, hoje, digamos que eu estivesse com uma renda declarada lá para a Receita Federal de 15 mil reais. Hoje eu tenho 42 anos, a estimativa de vida do brasileiro é mais ou menos 75, já passando para os 80. Se alguém me matar hoje num acidente, vai ter que indenizar aí os meus dependentes até eu completar 75 anos, concorda? Por isso que engrossa o caldo. Então, se eu tenho uma renda lá de 15, 20 mil, 15, vamos fazer 15, 15 vezes 12, dá 30, 30 não, dá 150, 180 mil ano, concorda? Então, multiplique isso aí pelos anos de estimativa de vida, é um dinheirão. Mas no meu exemplo, a gente vai pagar só 100 mil reais vezes o número de cabeças mortas. 100 mil vezes 53 dá quanto? 5,3 milhões de reais. Bastante dinheiro, né? Então, vamos pegar aqui o caso do empresário individual. Eu era empresário individual e eu sempre fui uma pessoa... Então, exatamente, Marcelina. Então, é mais ou menos esse raciocínio que eu estou fazendo. Olha só. Eu era empresário individual, tinha os caminhões em nome do meu CNPJ, mas eu era uma pessoa muito cautelosa. Na época, em 2010, seguro que cobriu R$ 1 milhão para terceiros, que eu, na minha inocência, achava que era muito dinheiro. Um caminhão novo naquela época custava
300 e poucos mil. Então eu pensava assim, se o meu caminhão bater em outro caminhão novo, eu tenho 300, né? Minha pólice é 1 milhão paga. Se bater em 2 caminhões, 600 mil. Bateu em 3 caminhões, 900 mil. Bateu em mais do que 3 caminhões, meu Deus, aí é um absurdo. É que normalmente às vezes não dá tempo, entendeu? Isso aí é muito complicado. Então escute aqui meu parecer que eu dei lá no caso. 53 vidas vezes 100 mil reais dá uma dívida de 5,3 milhões de reais. Vamos fazer de conta que era um caminhão meu? Não era, mas vamos fazer de conta que era, entendeu? Minha pólice cobria quanto? 1 milhão de reais. Então, vamos fazer lá que eu já estava lá no final dos meus caminhões, eu cheguei a 9 bitrens, vamos supor lá que valia usado, né? Vamos colocar que valia 200 mil cada um, 2 vezes 9, 1 milhão e 800 de patrimônio, mais 1 milhão de apólice, eu só tinha no máximo 2 milhões e 800, se tivesse tudo quitado, né, sem dívida, lá na pessoa jurídica. Meu caminhão matou 53 pessoas, tem uma dívida de 5,3 milhões de reais. A continha matemática, 5,3 menos 2.800, está sobrando quanto? 2,5, não é? Se fosse uma sociedade limitada, a dívida ia morrer ali na pessoa jurídica, mas não era, né? Era empresário individual. Quem ia acabar de pagar a conta? O titular. Ah, mas como assim o titular? Eles iam lá nos meus bens pessoais. Ah, você tem carro? Poxa, seu Juliano, carro não é bem de suma importância, não tem lei que protege. Então nós vamos pegar seu carro. Ah, o senhor tem poupança? Tem ações na bolsa? Olha, infelizmente nós vamos pegar isso aqui. Ah, o senhor tem apartamento na praia? Tem casa de campo? Exatamente. Eles só não podem pegar, Sullivan, aquilo que a gente chama de bem de família, que é o local em que eu moro, se estiver no meu nome. Então, se for um apartamento ou uma casa. Ou seja, quando eu emiti esse parecer, o que eu fiquei pensando? Que se ali eu sendo empresário individual, um caminhão meu se metesse num acidente desse, eu estava com a minha vida inteira comprometida pelas próximas 3 gerações. Estão enxergando? Bloquear pode bloquear, mas depois com certeza ele vai arrumar um advogado, vai provar que a casa é bem de família, né? E bem de família tem uma lei federal que assegura, não dá para pegar a casa. Dá para bloquear, mas depois de bloqueio. Entenderam? Ó, vocês estão vendo como é bastante coisa para a gente conversar? Não vou conseguir terminar hoje o empresário individual. Vou parar por aqui que não terminei, entendeu? Amanhã eu retomo essa conversa do empresário individual, concluo ela e a gente vê se a gente consegue falar sobre o MEI. Beleza? Porque já está dando 60 minutos, eu não quero me estender mais do que 60 minutos, senão vocês ficam muito cansados. E hoje eu dei bastante ideia na sua cabeça, eu preciso voltar e costurar essas ideias, senão elas vão ficando como ideias soltas, combinado? Então, calma e pensa aí um pouquinho em todas essas histórias que eu contei hoje para vocês, que amanhã eu retomo elas e a gente finaliza essa questão do empresário individual. Combinado? Então, se estamos tudo combinado, tudo acertado, até amanhã. Amanhã nossa aula é segundo horário, né? Então, até amanhã, 5 para as 9 ou 9 horas. Tchau, tudo de bom. Até amanhã. Vamos pôr um som? Deixa eu ver se meu celular tem bateria ainda. Entendeu? Tem, ó.